sou Juliana Tangueira, sou uma das diretoras do Instituto Comida da Manhã. Estou aqui na COP28 do Dubai. Hoje foi o último dia temático da COP, que foi o dia da alimentação, da agricultura, alimentação e água. O dia temático são os dias em que a presidência da COP define uma agenda de painéis, de anúncios para aquele dia, independente dos outros eventos todos paralelos que estão acontecendo por aqui nos pavilhões. Hoje estamos sendo o dia temático da água, da alimentação, desculpa. Saíram alguns anúncios. Então a gente tem a declaração de sistemas alimentares e mudança climática que foi anunciada no dia 1º. Hoje foi apresentado o balanço das assinaturas, com 152 países assinando a assinatura dessa declaração. E também foi apresentado, foi lançado o roadmap, o guia da FAO para a alimentação, para a agricultura, para sistemas alimentares dentro do grau e meio de aumento de temperatura. Então são documentos relevantes, estão sendo debatidos, mas também está sendo muito debatido aquilo que não consta, né? Então aquilo que a gente ainda não conseguiu avançar, seja no grupo de trabalho específico para a agricultura, o Sharm el-Sheikh, e também na negociação do documento final do grupo Stocktake, que vai colocar novos compromissos das partes daqui para frente. Além disso tudo, a gente ainda continua discutindo o que vai ser o legado, o caminho da COP28 até a COP30. O que você achou disso tudo hoje, Fabrício? Bom, sim. Uma coisa que a gente falou sobre o Google, mas quando chega no dia da alimentação, aí é que a coisa explode. Porque eu acho que ainda faltou a aliança que o Brasil assinou. A aliança que o Brasil assinou, na verdade. E a FOLU, né? A FOLU, Net-Use, eu sempre esqueço a última parte, se é Coalition, mas o grupo da FOLU. É uma coalizão também, uma aliança para uso da terra. Exatamente. Esses dois assinados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, assim, para seguir todas essas coisas humanamente com uma única pessoa é impossível. Você tem que ter uma equipe, um grupo mesmo, e não por acaso tem cada vez mais grupos estruturados tentando sintetizar para onde essas soluções estão caminhando. E isso, assim, não só aqui na COP, mas também nos outros eventos que acabam contextualizando as decisões aqui da COP. Né? Eu estou achando, ao mesmo tempo, interessante, porque tem muito mais momento, né, como nós estamos dizendo aqui, tem muito mais discussão do que no ano passado, mas em termos de avanço concreto, para mencionar os sistemas alimentares, tem relativamente pouco. Gostei muito da fala da Enine, né, à noite, né? Enine, que é da Presentation for Animals, sabe? Eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho. Em que ela falou assim, tem uma questão que é o quanto a gente está esperando. Por quanto a gente está esperando, parece que não avançou tanto. Mas olha para todas as manifestações de sistemas alimentares esse ano, né? Então, você falou de declaração, a gente falou da entrada e saída do Global Stocktake, foi um tema que foi discutido. Não entrou, mas foi um tema. O fato de que a negociação de agricultura seja um extremo backlash, é uma questão mesmo de olhar para quem são os negociadores que estão fazendo com que isso seja um backlash. E também todos esses acordos entre os países, como acordos que são cartas de intenção, né? A aliança, tudo isso diz um pouco da agenda futura. Agora também depende um pouco da gente lá no Brasil de falar, olha o que vocês assinaram lá fora, como que a gente vai levar isso para frente. Mas sabe que eu vejo isso também? Deixa eu explicar aqui uma coisa, parênteses. Existem os compromissos formais no âmbito da Convenção, dos tratados, que é aquilo que o Itamaraty, mesmo que os diplomatas negociam. E aí existe um cuidado enorme em tudo aquilo que vai ser documento oficial, no momento em que houve uma decisão do documento oficial, aquilo que é a obrigação dos países. Existem esses documentos que não têm essa força vinculante. O que são essas declarações, esses compromissos de interesse? Eles podem parecer fracos, mas eu acredito muito numa coisa que é o soft power, e a gente usa muito isso nos exemplos que a gente fala sobre a criança, do pacto de Chicago, por exemplo, que é um pacto para as cidades em que as cidades se comprometem com força também. Mas é super importante mesmo assim ensinar. Então, eu vejo muito valor naquilo que está correndo também fora. Claro que a gente quer mas diante da agenda complicada que
acho que houve muito avanço nesse soft power, né? Isso influencia o debate público, isso influencia a opinião pública, influencia as agendas dos setores de sustentabilidade, das empresas, influencia a agenda dos setores da filantropia. Então, tem aí um momento mesmo sendo criado de sistemas alimentares que não existia antes. Eu acho que outra coisa também que vale a pena a gente comentar, você comenta se você concorda com isso, mas eu acho que outra coisa que a gente vale a pena também comentar a gente ouve muito aqui sobre as dificuldades de se chegar a consenso nas linguagens. Então, tudo sempre trava nas linguagens. Quando a gente transporta isso de modo geral, quando a gente transporta isso para sistemas alimentares, quais são sempre as questões aqui que a gente está ouvindo? Sistemas alimentares, essa expressão significa uma coisa para o Brasil, uma coisa para os Estados Unidos, uma coisa para a Europa, enfim, para diversos países. E eles não querem fechar um texto com um conceito que ninguém sabe muito bem o que significa no seu próprio país. Isso é uma coisa que eles falam. Outra coisa, para além de sistemas alimentares, são os modelos de agricultura. O que é agroecologia? O que é Climate Smart Agroecology? Que seria uma agroecologia alerta ao clima, enfim, alerta ao clima, inteligente para o clima. A agroecologia sustentável, então tem muita disputa nas terminologias. E segundo a gente ouve, do ponto de vista das relações internacionais, da diplomacia, porque nós não queremos nos obrigar a fazer coisas com conceitos que a gente não sabe muito bem o que é. Então, assim, é um juridiquês um pouco isso. O que você acha disso na prática? Não, eu acho que esse que eu mais gosto é o Nature-Based Solutions, né? Soluções baseadas na natureza. O limite, se a gente levar bem no limite mesmo, até petróleo né? Então, tipo, assim, é muito curioso, porque essa é a maneira como circulam os documentos aqui. E eles vão achar pontos em comum em determinado momento. Em geral, é lá embaixo, né? Ou seja, conseguindo achar o que é mais neutro para todos os países, porque não é exatamente como um projeto de lei, que você tem que ter maioria na Câmara onde você está aprovando. Você precisa de todo o lateralismo, a gente falar sobre isso com o Togo, com o Fiji, com Sri Lanka, falar com pessoas que a gente nem tem ideia de como são as realidades locais. Então, acho que esse aspecto, embora tenha uma frustração, porque a expectativa é muito grande, né? Eu gosto quando você está fazendo o copo caindo e a gente discutindo se ele vai cair, se ele vai quebrar, se ele vai quebrar de qual maneira, se a água vai espalhar, se não vai espalhar. Enquanto isso, o copo está caindo, né? Então, essa velocidade do copo caindo, ela é muito precisa em relação à velocidade da física, né? Do clima, da maneira como as coisas estão andando. A gente se frustra por causa disso, porque as negociações não dão conta disso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma beleza no fato de que você está obrigado a escutar todos os lados dessa conversa. Com todas as manobras de negociação, né? A gente viu, por exemplo, tem países que no Stock Take só aceitariam colocar sistemas alimentares se houvesse uma negociação lá de adaptação que passasse também. Então, travar uma negociação porque outra negociação não está andando. Essa parte já é quase insondável, porque isso depende de você entender todas as negociações. São mais de 30 documentos sendo negociados, né? A gente estava falando aqui de 3 ou 4. Aqui que a gente está de olho, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem algo aí que a gente precisa se debruçar muito mais, tanto para compreender como que a decisão está sendo feita, como para traduzir, porque nesses documentos tem indicações agora, né? Por exemplo, a declaração de agricultura sustentável, a gente tem aí já muitas recomendações que a gente já faz no Brasil. E a gente só precisa mostrar que isso está acontecendo, como está acontecendo, para que isso seja exemplo em relação a outros lugares do mundo para a gente poder replicar. Então, vocês que têm muito convívio com as prefeituras do mundo, né, vocês conseguem trazer esse tipo de exemplo, uma vez que vocês, escutando essa argumentação, já sabem aonde que concretamente você consegue trazer essa liderança. Eu acho que para a política pública, de modo geral, tem uma relevância muito grande, ainda que não seja obrigatório, tem uma relevância muito grande se compreender a centralidade da agenda. A agenda está posta. A relação entre o que a gente produz, a forma como a gente consome a forma como a gente distribui alimentos, enfim, essas relações são fortes. O que a gente percebe é que existe uma discussão muito grande de como que vão caminhar as agendas de soluções, né? E tem também muita disputa de essa solução é do norte, essa solução é do sul. Às vezes, me parece até que a gente quer a mesma coisa, mas, não, se a solução é do norte, a solução é do sul, é do sul. Então, não sei, posso estar errada, mas aí também tem essa geopolítica da decisão sobre qual é a melhor solução.
Então, isso é um ponto também a ser considerado. Né? Não, e assim, é só ver a discussão de perdas de danos que as pessoas já colocaram no primeiro dia, exatamente para tentar atenuar isso, que essa é a discussão principal. Se a gente deixar de lado, se a gente não considerar o tamanho da camada de colonialismo que está relacionado com isso, ou seja, a história da formação dessas nações para que elas estejam aqui hoje, a gente vai ficar cego para uma série de coisas. A gente precisa achar linguagens comuns também para que todos os países não se vejam sendo invadidos, colonizados, novamente recolonizados. Tem um ponto que eu acho muito legal que eu estava lendo, que é uma explicação muito simples sobre onde a gente chegou no problema. Né? Então, tem um cálculo de a quantidade de emissão de gases de efeito estufa, né? de carbono equivalente na atmosfera, a gente tem um lote de carbono. Se a gente fatiar isso pelo mundo, é como se cada um tivesse um pedaço dessa pizza. Todos os países desenvolvidos já estouraram demais a sua fatia, já entraram nas fatias do desenvolvimento, dos em desenvolvimento, dizem assim, como é que eu tenho que parar de emitir se eu sequer emitir a minha fatia? Você que tem que parar de emitir primeiro. Então, é um discurso que parece meio material demais, porque a gente está falando sobre o planeta Terra. Né? Não interessa, por um lado você pensa, mas não me interessa isso, eu quero agora parar, porque a gente precisa conter o aumento da temperatura. Por outro lado, existe sim uma questão de equity, né, de equidade, de justiça climática, que é como que a gente vai avançar as agendas de desenvolvimento junto com uma agenda climática. Então, eu acho que, voltando para a nossa área, eu acho muito importante a gente pensar que em sistemas alimentares a gente consegue ter os dois pontos muito bem casados. É causa, é consequência, é causa da mudança climática, é consequência, sofre as consequências, é vítima, né, das mudanças climáticas, mas é também caminho de solução muito importante. Sim. A gente não tem uma agenda que é só negativa, pelo contrário, é uma agenda muito positiva. A gente fala todas as experiências sociobiodiversidade, como a gente pode diversificar a dieta a partir da biodiversidade brasileira. Essa discussão está posta, né, muito nas agendas dos países tropicais do sul, que é muito importante, né? Porque ela gera uma demanda para uma produção que também vai ser smart climate. No final, a melhor tecnologia social está na ponta, a gente sabe disso por experiência, mas é isso também, né? Como que você muda estruturas que têm uma inércia no sentido de, só usando um exemplo que apareceu no ano passado, que eu gostei muito de imaginar, né? Por que a Índia barrou muito a negociação do Sharm el-Sheikh por um nível no ano passado? Bom, a Índia tem um Brasil de agricultores, né? Em quantidade de população, 200 milhões de agricultores. Verdade. Então, assim, é disso que a gente está falando também, né? É crucial para o balanço econômico. A gente viu o que aconteceu na Holanda. Na Holanda a gente teve uma transição em relação ao carbono que gerou um movimento social de agricultores indo contra isso. Inclusive deu contexto para a ascensão da extrema-direita na Holanda. Agora você imagina 200 milhões de agricultores recebendo uma política vinculante. Então, assim, quando a gente está buscando políticas vinculantes, a gente está buscando ambições maiores. A gente precisa entender que os contextos nacionais podem dar condição de possibilidade, inclusive, para fascismos, né? Para a extrema-direita, para... Eu acho que eu tô positivo. Eu já acho, bom, para quem não está por aqui, não é incomum escutar a frase deixar em todas as esperanças aqui, ó voz de interesse, que é o círculo do inferno dente. Mas assim, eu acho que esse ano a gente esperava menos, a discussão estava em muitos lugares. É óbvio que a gente queria que estivesse no Global Stocktake, é óbvio que a gente queria que um grupo de Sharm el-Sheikh começasse a estudar o que são as melhores práticas de agricultura, mas avançou, não dá para dizer que não avançou. E assim, eu quero saber se avançou a custo de outras coisas, porque a gente sabe que eles estão puxando essa pauta para também não falar tanto de combustíveis fósseis. Né? Eu quero que as duas pautas avancem. Não dá para uma avançar sem a outra avançar. Muito bem, amanhã então terça-feira, dia da semana, são lançados os documentos finais. Não, dia da semana eu não lembro Também mais não lembro. mesmo. Hoje é dia 10. Dia 11, dia 12 a gente tem as plenárias. Pode acontecer plenária depois do dia 12 também, mas aí principalmente aqui está bem restrito. Pode ser que nem a sociedade civil consiga ver. É uma negociação mesmo dos países. E nas plenárias tem aquelas cenas maravilhosas dos países que resistiram até o final, mas eles são pressionados a aprovar no sentido de
só usando um exemplo que apareceu no ano passado, que eu gostei muito de imaginar, né? Por que a Índia barrou muito a negociação do Sharm el-Sheikh por nível no ano passado? Bom, a Índia tem um Brasil de agricultores, né? Em quantidade de população, 200 milhões de agricultores. É verdade. Então, assim, é disso que a gente está falando também, né? É crucial para o balanço econômico. A gente viu o que aconteceu na Holanda. Na Holanda a gente teve uma transição em relação ao carbono que gerou um movimento social de agricultores indo contra isso. Inclusive deu contexto para a ascensão da extrema-direita na Holanda. Agora você imagina 200 milhões de agricultores recebendo uma política vinculante. Então, assim, quando a gente está buscando políticas vinculantes, a gente está buscando ambições maiores. A gente precisa entender que os contextos nacionais podem dar condição de possibilidade, inclusive, para fascismos, né? Para a extrema-direita, para... Eu acho que é positivo. Eu não. Eu já acho... Bom, para quem não está por aqui, não é incomum escutar a frase deixar em todas as esperanças aqui ó voz de inglês, que é o círculo do inferno dante. Mas assim, eu acho que esse ano a gente esperava menos, a discussão estava em muitos lugares. É óbvio que a gente queria que estivesse no Global Stocktake, é óbvio que a gente queria que o grupo de Sharm el-Sheikh começasse a estudar o que são as melhores práticas de agricultura, mas avançou, não dá para dizer que não avançou. E assim, eu quero saber se avançou a custo de outras coisas, porque a gente sabe que eles estão puxando essa pauta para também não falar tanto de combustíveis fósseis, né? Eu quero que as duas pautas avancem. Não dá para uma avançar sem a outra avançar. Muito bem, amanhã então terça-feira, dia da semana, são lançados os documentos finais. Não, dia da semana não lembro Também mais não lembro. mesmo. Hoje é dia 10. Dia 11, dia 12 a gente tem as plenárias. Pode acontecer plenária depois do dia 12 também. Mas aí principalmente aqui está bem restrito. Pode ser que nem a sociedade civil consiga ver. É uma negociação mesmo dos países. E nas plenárias tem aquelas cenas maravilhosas dos países que resistiram até o final, mas eles são pressionados a aprovar. Enfim, é muito legal de ver. É a negociação. Foi o caso de quando o nível Sharm el-Sheikh no passado. Então está tudo no ar. A gente não sabe o que vai acontecer nesses trechos finais, tem só essas expectativas, esse vai e vem de informações de que vai entrar sistemas alimentares no mundo, vai entrar. Acho que tem, pelo menos a gente sabe, da delegação brasileira, né, de que existe um posicionamento de que a agricultura ela é tanto uma fonte de discussão para adaptação quanto para mitigação, então eles não veem só como mitigação, mas a mitigação como benefício da adaptação. Acho que isso é um ponto que a gente levar também em consideração. E que, vamos ver o que eles vão se fazendo. Uma última coisa, só para não esquecer, assim, altíssima expectativa em relação à COP de Belém. Altíssima expectativa. No nível, assim, o governo dizendo assim, gente, por favor, tire esse peso das nossas costas, porque não vai dar para resolver tudo numa COP só, mas assim, altíssima expectativa dessa COP da Amazônia. Parece até que nem vai existir a COP 29, que vai ser na Azerbaijão, vai ser um pulo direto para Belém, né? O pessoal até esqueceu que no meio disso ainda tem Baku. Exatamente, então tem muita gente já se preparando para a COP 30 antes de se preparar para a COP 29, porque é um lugar onde a gente vai... Eu já ouvi umas falas assim, se a gente não resolver isso aqui a gente vai resolver na COP 30. Mas é 29, vocês vão pular o ano que vem. Exatamente, mas é por isso, por uma centralidade do Brasil nessas negociações. A Amazônia, né, gente? Não é pouca coisa. E acho que no Brasil a gente precisa passar 2024 exercitando bastante essas discussões internacionais com a presença de G20. Por favor. Fazer um bom caminho para essa COP 30 a partir do G20 no Brasil ano que vem. Lembrando que o G20 não é participativo como a COP. Então, quem puder ir lá de ônibus, quem puder ir lá na rua, vá, porque essa é a pressão. Outra esfera, mas que vale a pena. Vamos aproveitar que está tomando educação. Valeu, Fabrício. Valeu você.